vai dar um pulo agora, rápido, lá nos Estados Unidos, porque o país está, em chamas, principalmente Minneapolis. O prefeito de Minneapolis, o Jacob Frey, ele anunciou que parte dos agentes federais vai deixar a cidade após conversa com o presidente Donald Trump, esses agentes ligados ao ICE, O Frey destacou que a cidade continuará cooperando com as investigações desses crimes, mas não participará de prisões inconstitucionais. O anúncio vem após essas 2 mortes de cidadãos norte-americanos durante essas operações do ICE, incluindo o enfermeiro Alex Priri, que foi morto nesse final de semana, nesses últimos dias. Inclusive, o presidente Donald Trump disse que está analisando a situação e classificou o caso como muito triste, afirmando que essa não é uma situação que deseja. Para a gente entender melhor essa situação toda, de como o país está inflamado, a gente vai chamar o doutorando em Relações Internacionais, o Pedro Martins. Pedro, muito bom dia, prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. É isso, o país está chocado. A gente vê declarações não só das pessoas, não só de democratas, mas isso também afeta os republicanos, porque num primeiro momento, lá com a primeira morte da americana há 2 semanas, as autoridades ainda reforçaram bastante de que ela podia ter sido culpada da atitude ali da ICE, e aí nessa segunda morte, eles também abrem os discursos dessa forma, mas me parece que tiram o pé mais rápido da questão de culpar a vítima, porque os vídeos deixam muito claro que aquelas pessoas não estavam portando arma e foram mortas pela polícia por estarem ali na frente da polícia. É isso, Pedro, queria que você falasse, portanto, um pouco como é que fica esse país e o que a gente pode ver acontecendo aí para os próximos dias a partir das autoridades. Bom dia, Natália. Muito bom estar aqui novamente. É um prazer estar aqui. Bom, e também bom dia a nossos telespectadores que nos assistem. Bom, essa é uma situação muito dramática, Porque, como você apontou, é a morte de cidadãos que estavam exercendo o seu dever de filmar e de registrar a atuação governamental. Assim como muitas vezes aqui no Brasil a gente faz isso para se defender de casos de violência policial, ou até mesmo ter provas do que aconteceu em algumas situações de brutalidade policial, nos Estados Unidos eles têm o mesmo comportamento. E conforme a situação do ICE ele vai se agravando e vai prejudicando a imagem das pessoas nas comunidades nos Estados Unidos, a tendência é que isso aumente. Então a gente está vendo quase como se fosse uma bomba relógio. E aí é uma situação um pouco interessante, algumas camadas dessa situação do ICE é o seguinte. Bom, a questão da migratória sempre foi uma questão muito importante para o Trump, para a base dele. Então esse agravamento da questão migratória era até esperado por tudo que ele defende, tudo que a base dele representa. Mas também tem uma questão até mesmo político-partidária. Minneapolis fica no estado de Minnesota. Minnesota é um estado majoritariamente republicano. Nas últimas eleições votou com os republicanos. No entanto, Minneapolis é uma cidade democrata. Isso acontece nos Estados Unidos. As cidades, os estados, é muito comum o estado ter uma orientação partidária, mas algumas cidades, algumas ilhas terem situação partidária oposta. É o caso de Minneapolis. Então, você tem essa questão partidária também, que você está tendo uma repressão policial aos migrantes muito maior em redutos democratas, como no caso de Minneapolis, e você também tem essa escalada de tensão. Algumas vezes você vê em páginas das redes sociais, em jornais locais, que as comunidades elas começam a avisar as pessoas de que os agentes do ICE estão chegando, para as pessoas não saírem nas ruas. Você vê um estado mesmo, ainda que legalmente, juridicamente não seja, quase como se fosse um estado de exceção. A pessoa tem medo de sair na rua por causa dos agentes do ICE. Isso gera uma bomba relógio muito grande, muito grave. Antes da caso desse último do enfermeiro que foi morto pelos agentes do ICE, da Nerine Gould, que foi a primeira cidadã americana que foi morta pelos agentes do ICE, você também teve um caso muito grave de que os agentes do ICE eles detiveram uma criança
E essa criança é de 5 anos, ela foi detida, mas isso é muito interessante porque ela não se não era o alvo da operação, porque era uma cidadã americana. Mas os pais delas não eram cidadãos americanos, então eles detiveram a criança, atrair os pais para fora dessa casa e prendê-los. E isso bota alguma outra camada, porque você tem uma radicalização das forças de segurança, do ICE, e isso acaba gerando como efeito colateral várias tensões sociais. Como você teve essas duas mortes, o presidente Trump e a chefe da ICE decidiram por tentar deslocar os agentes antes que a situação escalonasse de uma forma muito mais grave e, para não dizer, irreversível de forma trágica. É isso, acho que a expectativa agora do americano é saber se a atuação desses policiais vai continuar dessa forma em outros lugares, para onde eles forem, né? A gente vê que, assim, nenhuma morte é aceitável da forma que foi já com a Renee Good. E com o Alex, com o enfermeiro, a situação é ainda mais assustadora, né, Pedro? São 10 tiros que ele leva, já desarmado, e ele estava portando a arma porque ele tinha o porte legal da arma, mas ele não estava apontando a arma para os policiais, ele estava com o celular. Assim como a mulher da Renee lá atrás fazia, gravando justamente a ação que eles não concordaram ali, né? De já ser uma ação agressiva, por isso que eles faziam esse registro. E a gente vê um padrão de comportamento violento nesses policiais. Deslocar talvez seja interessante, como você está bem pontuando, mas é isso, resta saber se essa atuação vai continuar em outros lugares, né? A tendência é que sim, Natália. A tendência é que sim, porque isso é um pilar da campanha do Trump e é uma demanda da base social, da base eleitoral do Trump. Então, infelizmente, a tendência é que Minneapolis vai amenizar, mas que amanhã ou depois, nas próximas semanas ou nos próximos meses, isso vai piorar em outras cidades, tá? Porque, como eu falei, isso é uma base. E no caso do Alex, também teve uma camada um pouco maior do que não teve no caso da Renee Good, pelo fato justamente do Alex ser um portador de arma. Quando o Alex foi morto pelos agentes do ICE, muitos membros da administração Trump tentaram defender o argumento de que ele estava armado, então ele era um risco para os agentes, ele estava manuseando a arma, você não vai com uma arma no protesto a não ser que você queira usá-la. Então eles tentavam se justificar nessa morte desse jeito, como se fosse possível justificar aquela morte em qualquer situação, mas principalmente nas condições em que aconteceu, né? O Alex, para quem não sabe, ele recebeu tiros a queima-roupa quando já estava imobilizado no chão. Então, não existia nenhuma interpretação possível de que ele fosse uma ameaça para qualquer pessoa naquele cenário. Mas nesse ponto, eu estou trazendo dele, que você trouxe dele, direito a porte da arma e dessa argumentação da administração Trump, isso foi especialmente grave porque isso ofendeu justamente uma outra base popular do Trump, que é a Associação Nacional do Rifle, né, o lobby pró-armas. Porque nos Estados Unidos você tem direito de portar armas de acordo com a segunda emenda. E quando você coloca que você usa como justificativa para executar uma pessoa o fato de que ela estava portando uma arma, isso vai diretamente, isso confronta, né, diretamente esse direito constitucional. E isso acabou enfurecendo muitos grupos que atuam no lobby pró-armas. Então, esse que também, ironicamente, ou não tão ironicamente, faz parte da base eleitoral do Trump. Então, também teve esse cálculo político, que não teve na Renee Good, por exemplo, porque a Renee Good não estava portando nenhum tipo de arma. A situação, então, eles conseguiram argumentar de uma forma melhor, né, entre muitas aspas, do que com o caso do Alex. Do Alex, eles acabaram não só sendo desmentidos pelos próprios vídeos, mas também como também prejudicando uma base eleitoral importante do governo Trump.